Olá, turma, tudo bem com vocês, né? Me chamo Janiele, sou enfermeira e estou ministrando com vocês a disciplina de obstetrícia, né? Que faz parte da enfermagem materno-infantil. E hoje a gente vai encerrar a aula, né? Com o quarto módulo, onde ele vai falar da gravidez de risco, né? Quais são as condições que levam à gestação de risco. A gente também vai fazer uma breve abordagem, né, da assistência de enfermagem no parto, no pré-parto, parto e pós-parto, né, os acompanhamentos também no puerpério e os cuidados com o RN, tá certo? Então, nós devemos ter algumas considerações na gravidez de alto risco. Quais são elas? Existem, né, algumas patologias que elas acometem, né, a gestante, entre elas náuseas e vômitos na gravidez, né, então, por um período prolongado, ela acaba causando, né, esse problema. E aí, são observados que as náuseas e vômitos por um grande período de tempo pode causar, né, problemas na gravidez, complicações. As síndromes hemorrágicas, que elas são bem comuns tanto na metade da gestação, na primeira metade, como também na segunda metade. Mas aí é de se preocupar, né, porque é um risco patológico para a gravidez. A prematuridade é quando o bebê ele nasce antes do tempo previsto. A ruptura, né, da placenta. A restrição do crescimento fetal é quando o bebê não consegue se desenvolver no útero. Uma gravidez por muito tempo, né, mais de 41 semanas, 42 semanas. Temos também, né, a diabetes mellitus e também a pressão alta, né, que são consideradas, né, patologias de grande recorrência, né, e bem comum numa gravidez de risco. Então, acontece com bastante frequência. Tem a questão do excesso ou diminuição do líquido amniótico, chamado de oligamínio ou polidrâmio. O óbito fetal também. Doença hemolítica perinatal, ou seja, doenças hemofílicas, né, ou seja, doenças sanguíneas, né, nessa fase da gestação. Temos também a esteatose hepática, que é a gordura no fígado, colestase, que é a gordura no colédoco, né, que é o canal que vai dar acesso à vesícula biliar. Tem a gestação múltipla, né, que é quando a gestante ela tem vários fetos, né, gerando vários fetos ao mesmo tempo. E a questão também da hemorragia pós-parto, né, que ela vai se intensificar conforme a quantidade, né, de litros perdidos de sangue. E aí também a gente tem que destacar algumas doenças infecciosas, né, na gestação que podem levar a uma complicação e gerar gravidez de risco, que no caso é a rubéola, sífilis, toxoplasmose, citomegalovírus, hepatites virais, HIV, herpes, parvovirose, a influenza, febre amarela, chikungunya, zika, covid-19, tuberculose, hanseníase, as infecções na vagina chamadas de vulvaginites, entre elas a candidíase, o HPV, né, infecção do trato urinário, malária, doença de Chagas, pneumonias bacterianas, sepse na gestação, que no caso é um quadro, né, de infecção, e a colonização materna por estreptococo, ou seja, uma infecção na gestação por conta dessa bactéria. E quais são as morbidades, ou seja, as doenças que vão também influenciar no risco gestacional? A histórico, né, de anemia, cardiopatia, problemas na tireoide, a hipertensão e a diabetes, que nós já discutimos na aula anterior, o lúpus eritematoso, que é o que? Uma doença genética, né, autoimune, asma, epilepsia, transtornos psiquiátricos, câncer, trombofilias, né, tromboembolismo venoso, que são as tromboses, a gravidez na adolescência e também a idade avançada materna são consideradas morbidades, né, para um risco gestacional, ou seja,
menores de 15 anos ou mulheres, né, maiores que 40 anos. Porque a questão é de desenvolver problemas genéticos, né, malformações genéticas. Como, por exemplo, né, a trissomia do cromossomo 21, né, que todos conhecem como síndrome de Down. Então, assim, quanto mais avançada é a idade da mãe, mais tendência ela terá, né, de desenvolver um feto com essa anomalia. Temos também a questão da cirurgia bariátrica, né, como é que vai funcionar o organismo para receber aquela gestação pós-cirurgia, obesidade, doença renal, a questão do cigarro, né, que é o tabagismo, uso também de outras drogas, do álcool, aquela gravidez que tem reprodução assistida, aquilo ali pode gerar mais de um feto, não é isso? Tem a miastenia graves, que é o que? A fraqueza devido a anemias, né, grave na gestação, câncer no útero, apendicite, colecistite. E daí a gente fez aqui, desenvolveu um quadro que ele vai explicar como é que funciona, né? Quando é que é uma gravidez normal, de baixo risco, quando é que é considerado uma gravidez de médio risco e quando é considerado uma gravidez de alto risco. Então, assim, o que se espera numa gravidez comum, né, é aquela ausência de intercorrências, né, e os sinais e sintomas esperados de uma gravidez, aquela também que a gente explicou nas outras aulas, né, náuseas, vômito, interrupção da menstruação, a mama endurecida, né, demasiada, incontinência urinária, entendeu? Então, esse é o que se espera mesmo de uma gestação saudável, né, com baixo risco. Já aquela com médio risco ou intermediário, ele já tem relação, então, com alguns problemas, né, como, por exemplo, a infecção urinária. Então, se você tiver até 2 ocorrências de infecção urinária, ali já é uma gravidez de médio risco. Tem também a questão do ganho de peso inadequado, pode ser tanto insuficiente como excessivo. Tem algumas doenças infecciosas, né, relacionadas à sífilis, exceto, né, a sífilis terciária, que elas são resistentes à penicilina. Então, assim, se a gestante ela tem a sífilis e consegue tratar com a penicilina, beleza, é médio risco e não vai se agravar para chegar no alto risco. Caso contrário, né, se a gestante ela desenvolver sífilis e não conseguir ser tratada com a penicilina, aí ela já é considerada uma gestação de alto risco. Tem também a questão da suspeita de dengue, vírus, zika, a questão da restrição do crescimento fetal, né? E também o feto acima do percentil 90%, ou seja, um feto maior do que a idade gestacional, né? Permitida, e anemia leve a moderada, né? Que é feito um exame de hemoglobina glicada e ele observa, né? Se o resultado for de 9 a 11 DL, então significa que ali é uma anemia leve e moderada, né, e que compete ao risco médio. Já a questão do alto risco, ele envolve muito mais condições, ou seja, a pré-eclâmpsia, né, que é a pressão, né, alta na gestação, que ela pode se instalar de forma precoce, ou seja, menor que 34 semanas, então é um risco grande, entendeu? Tromboembolismo na gestação, infecção urinária, que no caso já tem que ser mais de 3 episódios, né, dessa infecção, diferentemente lá do médio risco, isso é 2. Doenças infecciosas, que no caso já é a sífilis terciária, que ela fica resistente, né, à penicilina, né, o tratamento, toxoplasmose, citomegalovírus e HIV. Já a restrição do crescimento fetal, né, ou seja, eles lá no risco médio, eles apenas têm uma suspeita do crescimento fetal. Aqui não, aqui ele já tem confirmado. Então, quando é confirmado o diagnóstico, é considerada uma gravidez de alto risco. Desvios, né, na quantidade de líquido amniótico, ou seja, se está pouco, se está maior. A questão também do fator RH, né, que faz com que a gestante ela tenha uma tipagem sanguínea do RN
e isso faz com que o corpo dela, o organismo dela, acaba rejeitando o feto e pode ocorrer até o aborto espontâneo. Uma insuficiência, né, no próprio útero, né, camada cervical da mulher. A questão também do trabalho de parto, né, pré-termo, que é inibido na gestação atual, anemia grave, a placenta prévia, né, hemorragias também, a questão também de malformações fetais, problemas de arritmia cardíaca fetal e alguma outra patologia que necessite de algum acompanhamento clínico. Então, todas essas condições, elas são caracterizadas, né, como um grupo de alto risco na gravidez. Entendidos? Pois bem, e quais são as características, né, sociodemográficas que leva também a uma gravidez de alto risco? Como já foi dito, né, uma idade menor do que 15 anos ou maior que 40 anos, a obesidade, quando o índice de massa corpórea é maior que 40, o baixo também MC, né, abaixo de 18, questões de transtornos alimentares como a bulimia ou anorexia, e infelizmente também, né, entra aqui a dependência do abuso de álcool e outras drogas, né, além também do cigarro. Outro fator que pode ser relacionado a uma gravidez de risco seria a história reprodutiva anterior dela, ou seja, pregressa. Como é que foi a última gestação dela? Se ela já é multípara, né? Como, por exemplo, se ela já ocorreu um abortamento espontâneo, se já teve um óbito fetal, se teve restrição do crescimento fetal na gestação anterior, se o parto ele foi antes do tempo, né, que é chamado de pré-termo, se teve relação com fatores de RH, se teve alguma história de insuficiência também no estímulo cervical, né, ou seja, na formação do útero, né, na alteração uterina. Então, assim, são condições que façam que também sejam consideradas uma gravidez de risco. Outras condições também em relação às gravidezes prévias, se ela já teve, né, pressão arterial, se ela tem a pressão arterial, né, diabetes mellitus antes da gestação, se ela tem algum problema de hipotiroidismo, né, ou hipertiroidismo, ou seja, alterações na glândulas da tireoide, cirurgia bariátrica, transtornos mentais, cardiopatias maternas, alguns problemas nefropáticos, né, que são alterações nos rins, se tem alguma neuropatia, hepatopatia, que é alterações no fígado, doença autoimune, algumas alterações mesmo do útero, malformação, miomas, câncer, né, transplantes e até mesmo portadores do vírus HIV. Então, também são condições clínicas, né, que vêm antes da gestação ainda, por isso que chama prévias, e que podem, né, que geram, na verdade, um risco na gravidez. E algumas também intercorrências que pode acontecer na gestação atual, né, que é, por exemplo, né, a síndrome hipertensiva, que é quando a gestante ela não tinha pressão alta, mas no desenvolver da gestação ela acabou desenvolvendo também essa hipertensão, assim como a diabetes também, então tem que tomar muito cuidado. Infecção urinária alta, cálculo renal, restrição do crescimento fetal, um feto acima de 90 centímetros, que no caso é com o feto ele é maior, né, do que a idade gestacional esperada, que é chamada de macrosomia, e essa macrosomia ela advém muito, né, da condição de diabetes mellitus. A questão também do excesso de líquido amniótico ou diminuição, a alteração, né, no cérvix e no útero da mulher, suspeita também de alterações na placenta, ou uma placenta prévia, né, aquela placenta que ela está mais descida. Tem também anemia grave, malformações fetais, arritmia, o fator RH, e algumas doenças, né, que elas são infecciosas na gestação, como a sífilis terciária, que é aquela sífilis, né, que ela tem resistência no tratamento da penicilina. Além da suspeita, né, de câncer e também de transtornos mentais. E assim, nós temos algumas complicações que ela realmente
podem levar, né, ao óbito materno, né, ou seja, potencialmente ameaçadoras da vida. E quais são elas? É o descolamento, né? No caso, é o descolamento prematuro de placenta, a placenta prévia, a gravidez ectópica, que é aquela gravidez que é onde o feto, né, ele é gerado lá na tuba uterina, então ela precisa ser suspendido, né, essa gravidez. É a rotura uterina, né, que é a ruptura do útero, hemorragia grave, né, pela questão do aborto. Tem também as hemorragias pós-parto, que ela pode ser pela fraqueza do útero, que é chamada de atonia, ou as lacerações, que é feita durante o trajeto do parto, porque o bebê é muito grande, porque foi um parto seco, restos placentários, até mesmo problemas na coagulação. E quais são as complicações, né, hipertensivas, que a gente também já estudou nas aulas anteriores. Pré-eclâmpsia grave, eclâmpsia, hipertensão grave e a síndrome de HELP. E outras complicações, ela pode ter a ver com edema pulmonar, convulsões, abortos, choque, né, que no caso seria a sepse, ou até mesmo choque hipovolêmico, que seria pelo excesso de hemorragia, acidose, cardiopatia, uma insuficiência respiratória aguda, distúrbio na coagulação, um acidente, né, vascular cerebral, que é o AVC, que hoje é chamado de AVE, insuficiência renal aguda, icterícia e até meningite. E quais são as comorbidades ou morbidades que podem ter indicação para induzir o parto? E esse parto, ele acaba sendo que é normal. Então, qual é? São as doenças maternas, como a hipertensão e diabetes. Já nesse caso aí, a indicação mesmo é cirúrgica, né? É a cesáreo. Tem também a ruptura prematura das membranas, ou seja, quando tem um rompimento, né, da bolsa, também pode indicar. A gestação também, com mais de 41 semanas, né, que é considerada já uma gestação prolongada, em que pode ter a ver, né, o sofrimento fetal, o risco, né, do bebê ele defecar na mãe, causando, né, infecções. Tem também a questão da alteração, né, das meninges, que é chamado coremionite, ou seja, inflamação, né, das membranas, a morte fetal, né, o sofrimento fetal, quando não há crescimento fetal, né, para desenvolver a sua maturidade, quando também tem um comprometimento fetal, ou seja, através, por exemplo, da malformação, e até mesmo se o médico considerar, né, que após 39 semanas, a gestante, né, ela já tiver um histórico de parto difícil, então eles já podem indicar, né, essa indução do parto. Agora, o que não é indicado, ou seja, que é contraindicado, que não pode, né, ocorrer a indução do parto. É quando tem uma depressão fetal aguda, ou seja, quando o feto, né, ele está sofrendo, quando tem cicatriz, né, segmental, ou seja, uma cicatriz uterina, né, ainda recente, devido, por exemplo, à gravidez anterior, que foi muito recente. Tem também algumas anomalias mesmo na própria pelve. Então, assim, não pode ter indução de parto normal, entendeu? Parto normal não pode ser feito. Quando tem tumor também, quando tem placenta prévia, descolamento prematuro de placenta, miomas, fraqueza uterina, tumores fetais, uns gêmeos unidos, né? Porque não tem como fazer a passagem no canal da vagina. Quando tá herpes ativa, né? A infecção também pelo HIV, porque corre o risco, né, de transmitir para o bebê de forma vertical. Também é câncer no invasivo do útero e até outra urgência, né, que for ocorrer na gestação. Então, não é considerado indicado induzir o parto normal nesses casos. Então, a indicação é o que? Cesariana. E qual é a assistência da enfermagem no pré-parto, parto e puerpério? Nós podemos observar
que é feita a admissão da gestante, né, no centro obstétrico, onde vai ser informado como é que funciona a rotina do serviço, como que vai fazer o acolhimento da gestante, né, até chegar na sala de pré-parto, orientar ela, né, sobre a conduta e a assistência, né, ou seja, o que que aquela paciente está sentindo? Ela veio porque ela está com infecção urinária, ou porque ela já está com trabalho de parto, ou porque a bolsa rompeu, ou porque está com sangramento, porque isso também pode acontecer antes do parto previsto, né? Então, são intercorrências que precisam ser avaliadas e é o profissional de enfermagem que faz esse acolhimento. Qual é a assistência no período pré-parto, então? A assistência da enfermagem, ela se dá em verificar os sinais vitais, anotar, né, o motivo da internação dela, se ela tem perda de líquido, se ela já tem contrações, se ela já tem dor no baixo ventre, realizar os exames de rotina, VDRL, HIV, exames de sangue, encaminhar todos eles, né, para serem avaliados pelo médico. Promover também um ambiente com privacidade, tranquilo, né, favorecer também essa tranquilidade para o acompanhante, estimular que ela ande, né, para ajudar já no processo de trabalho de parto. Promover técnicas de relaxamento, massagens, que aí, no caso, teria que ter uma assistência também, não só da enfermagem, mas também do fisioterapeuta. Buscar técnicas para alívio da dor e manter sempre um diálogo positivo, né? Dizendo que a gestante é forte, que ela vai conseguir, que logo vai passar, entendeu? Então, assim, ser sempre positivo numa hora dessa é muito bom. Orientar também o acompanhante a fazer isso, né? Porque às vezes o acompanhante ele tem tanto receio e medo que ele acaba até atrapalhando na hora do pré-parto, né, da gestante. Aí a enfermagem também tem que monitorar os sinais vitais, como o pulso, temperatura, frequência cardíaca, pressão arterial, se tem perda de líquido, né, na vagina, que no caso pode ser só urina, ou já o rompimento do líquido, né, amniótico, e até mesmo sangramento. Sempre mensurar, né, a queixa da dor dela, né, avaliar a intensidade da dor e administrar medicamentos, entendeu? Conforme a prescrição médica. Que a enfermagem, ela não prescreve, ela apenas atende às prescrições médicas. Então, é importante que o médico esteja, né, fazendo essas prescrições para que depois a enfermagem venha administrar. Aí, já na parte do parto, que é o chamado período expulsivo, tem que se acompanhar a gestante para a sala de parto, ficar ao lado dela, né? Nunca deixar ela só, manter sempre a sala aquecida de 23 a 26 graus e orientar, né, a gestante a botar força na hora do momento expulsivo, ou seja, na hora do momento da contração. Aí é que ela vai e põe força para expulsar o feto. Aí quando o RN nasce, já é chamado de puerpério, né? E aí ele vai fazer a realização, né, do contato pele a pele com o bebê e a mãe, incentivar logo diretamente o aleitamento materno, parabenizar a mãe, né, pelo nascimento, pela capacidade e força que ela teve, né, na hora do parto, anotar algumas observações que são feitas em relação ao RN, também à gestante, e os procedimentos que foram realizados. Como, por exemplo, realizada a episiotomia, se foi, tem que anotar lá, entendeu? Que no caso da episiotomia, ela é o corte, né, que é feito na vagina da mulher, por conta que às vezes a cabeça do feto ela é maior do que o canal vaginal. Então acaba que dificultando um pouco na hora da passagem do parto. E também anotar o horário do nascimento. E tudo isso, gente, faz na identificação, na pulseirinha, né? Colocar no bebê RN da fulana de tal. E aí bota a data de nascimento. E assim também na mãezinha, né? Colocar o nome da mãe e a data de nascimento do bebê, para não haver troca nem confusão. Observar, né, se tem perda sanguínea, se tem alguma venóclise, que no caso é uma infecção no acesso venoso. Cuidar com a administração de medicamentos e manter sempre a puérpera aquecida. E quais são as principais complicações do puerpério, né? Temos as hemorragias, que acontece muito, infecção puerperal, tromboflebites, mastite, que é um inchaço, né, o edema no peito, né,
quando a mamãe não tá conseguindo dar de mamar, ou então o bebê não tá conseguindo fazer a pega, acaba tendo acúmulo de leite. A gestante vai precisar fazer a retirada, né? E com isso ela pode sentir febre, muita dor. E ela vai ter que fazer também compressas de água quente. E também as infecções do trato urinário, né? Que é muito recorrente na gestação. Mas se tratado, né, não leva a nenhuma complicação. Sobre as alterações no pós-parto, tem a questão das hemorragias, né, que tem que tomar cuidado, porque uma perda de sangue maior que 500 ml no parto normal, ou até mesmo 100.000 ml na cesariana, isso pode indicar a hemorragia. E aí, quais são essas causas, né? Pode ser pela fraqueza do útero, lacerações no trajeto, né, do parto, restos placentários que não foi expulso ainda, e até mesmo que a gestante tenha histórico de coagulopatia, ou seja, de coagulação. Então, tudo isso precisa ser visto ainda no pré-natal. Por isso que é muito importante, né, fazer um pré-natal correto, o quanto antes, para já identificar algumas dessas situações. O que se pode fazer para prevenir, né? Sempre realizar a higiene do local, encaminhar a puérpera para a sala de recuperação, monitorar os sinais vitais dela de 15 em 15 minutos, ver se ela não está tendo febre, choque hipovolêmico, avaliar a força do útero e observar também sangramento, né? Tanto na parte vaginal, quando é parto cesáreo, quanto na incisão cirúrgica, né? Quando é parto cesáreo. E outra forma de prevenção também é monitorar o sangramento da vagina, colocando, né, um forro para observar a quantidade de sangue que vai ser expelido, né, e que se é esperado. Solicitar a avaliação da equipe, né, especializada em caso de sangramento ativo. Oferecer oxigênio, né, e máscara no catéter, 5 litros por minuto. Instalar o acesso venoso já calibroso, caso essa paciente possa, né, vir precisar de sangue. Coletar os exames solicitados, encaminhar os exames com urgência, realizar cateterismo vesical de demora, prevenir hipotermia, né? Porque quando vai se perdendo sangue, vai causando um frio no corpo, né? E monitorar a resposta clínica, como é que ela está respondendo, né? Após todas essas condutas. Temos também a infecção puerperal, que é o quê? A Organização Mundial de Saúde, ela afirma, né, que o aumento da temperatura no puerpério acima de 38 graus já é considerado uma infecção, se ela recorrer 4 vezes ao dia durante 2 dias. E isso contando os 10 primeiros dias do puerpério. Entendeu? Então, assim, com exceção das primeiras 24 horas, os 10 dias que se antecedem ao puerpério, a medição da temperatura da gestante, se ela chegar a 4 vezes no dia, 38 graus, né, durante 2 dias já seguidos, já é considerada uma infecção no puerpério. E aí pode ser por bactérias, por streptococcus, por bacilos. E o que é interessante fazer, né, prevenir. Primeiramente é sempre ter asepsia, a higiene, né, usar material estéril, ter cuidado, né, porque às vezes na hora do parto lá o médico pode esquecer uma gase. Então tudo isso aí pode ocasionar uma infecção, né, na gestante, que pode até desenvolver um quadro de sepse e a gestante pode vir também a óbito, viu? Gestante não, perdão, a puérpera. Qual é a outra assistência que a enfermagem pode fazer pela puérpera, né? Acolher ela no alojamento conjunto, fazendo a identificação dele e do bebê, avaliar as condições físicas e emocionais, controle de sinais vitais, né, de 6 em 6 horas, observar o sangramento, tanto da vagina como da cicatriz cirúrgica, né, que o ideal é que ela esteja limpa e seca. Também fazer a monitorização, né, das eliminações, tanto de urina como das fezes, né, para ver se ela está fazendo xixi certinho, se está indo ao banheiro defecar, porque pode acontecer que a gestante ela tenha medo, né, de defecar e romper os pontos, por exemplo. E não, por isso que a alimentação ela tem que ser leve e pastosa, né, já para ajudar nesse processo. Auxiliar no aleitamento materno, acompanhar a higienização, registrar procedimentos, queixas e medicamentos, e manter a mãe e o RN sempre aquecidos.
Tem também que orientar as mães sobre cuidados com RN em casa, entendeu? Roupas leves, o banho, a limpeza, o cuidado com o umbigo, né, que é o coto umbilical. Ensinar a mães medidas preventivas e sinais de perigo para retorno imediato. Orientar também a realização do teste do pezinho, olhinho, orelhinha e coraçãozinho, que é feita, né, na primeira semana de vida ainda, né, do RN. Assistência, né, também ao RN, ele pode ser feito na avaliação do bebê, ou seja, avaliar a respiração dele, o choro, a pele, se ele tem boa atividade, ou seja, se ele é responsivo, o peso dele, a idade gestacional dele, né, se ele tá tudo ok com o bebê. Avaliar as condições maternas e colocar o RN em contato pele a pele com o bebê. Iniciar também a amamentação na primeira hora de vida, né, já para estimular o vínculo, né, materno entre o bebê, monitorar o aleitamento materno, né, como é que está sendo feita a pega, se está pegando só o bico do peito, ou se está pegando a auréola toda, que o ideal é que pegue a auréola toda, para que o milo não venha acontecer fissuras, né, e a mãe acabando de deixar de amamentar. E a assistência ao RN também é feito, né, uma avaliação dos sinais vitais a cada 6 horas. Elas também vão avaliar a reatividade da criança, né, se ela é responsiva aos estímulos, né, tem uma aula de pediatria que ela vai mostrar quais são os estímulos, né, os estímulos da pega, da responsividade do bebê, entendeu? Então, tudo isso vai contar para que avalie se o bebê tem alguma alteração ou não. E observar, né, a coloração da pele, da integridade da pele, as mucosas, se tem choro, se a respiração tá ok. Manter também o coto umbilical sempre limpo e seco, como vocês estão observando aí na foto, né, que ela cai, tem um processo para cair de 7 dias. Avaliar também como é que tá as condições da mãe, né, se o tipo de mamilo dela, se é um mamilo protuso, ou seja, para fora, ou se ele é invertido, né, para dentro. E pode acontecer isso também, que aí vai dificultar a pega e a amamentação do bebê. E avaliar também as eliminações fisiológicas do bebê, se está fazendo cocô direitinho, fazendo xixi, então isso é importante que ocorra. É também feita, né, uma atenção da equipe lá na primeira semana, né, que ela precisa visitar a gestante em seu domicílio, né, mas às vezes isso não acontece, né, mas conforme o Ministério da Saúde isso é preconizado, mas nem sempre, né, acontece, né, o acompanhamento da família, o acompanhamento da gestante, né, pela equipe de profissional, mas às vezes pode ocorrer que pelo menos o agente de saúde vá, né, fazer esse acompanhamento, mas quando são acionados, a equipe precisa ir. É feita pelo menos uma consulta, né, no puerpério, na primeira semana, e também é feito também ações para garantir que a mulher ela se organize, né, familiarmente na questão da concepção, seja ela se ela vai usar contraceptivos em comprimidos, se ela vai usar preservativo, se ela vai usar injeções. Então, o melhor método quem vai escolher é ela. E também vai fazer o acompanhamento daquelas mulheres, né, que sofreu abortos ou teve que interromper o parto de forma prematura. Então, todas essas devem ser assistidas pela unidade de saúde. É também feita a avaliação do estado de saúde da mulher e do recém-nascido, orientar a família, apoiar sobre a amamentação, os cuidados, né, que tem que ter com o recém-nascido, a interação da mãe e do bebê, até mesmo para a questão de diagnosticar depressão pós-parto, né, avaliar alguns riscos ou intercorrência, até mesmo no planejamento familiar. E um fator muito importante é sempre se atentar para a escuta, né, da mãe, da mulher, sobre o que ela tem a dizer, né, das suas queixas, seja porque ela não está dormindo bem, porque está passando por alguma dificuldade, ou não consegue algum serviço, né, de saúde. Então, todos esses cuidados, ele precisa, né, ser visto pelo profissional, estar atento. Tem, né, uma caderneta da gestante que é feito todo o acompanhamento
desde os dados lá da gestação ainda, se teve alguma intercorrência, complicação, dados do parto também, se foi cesárea, se foi normal, se foi antes do tempo, se foi pós-termo. Tem também como as medições do peso, altura uterina, o IMS, como é que foi a gestação, se teve outras intercorrências, as vacinações estavam tudo ok, entendeu? Então, tudo isso é o livro da gestante, né? Que a enfermagem, ela também é responsável, né? Por alimentá-la, né? Por preenchê-la e acompanhar a evolução. É feito também, né, a avaliação do aleitamento materno em relação às frequências das mamadas, se a mãe tem alguma dificuldade na amamentação, se isso satisfaz o RN, porque se não satisfazer, aí sim o médico pode fazer a indicação da fórmula. Se a mama também não tem nenhuma condição ou alteração, né, como por exemplo a mastite que eu já expliquei. A questão também da alimentação, do sono, das atividades, né, a questão de sentir dor, né, que é normal até por um período de tempo. Depois, a conduta que ela vai diminuindo, também pode estar tomando medicamento prescrito pelo médico. A questão de sangramentos, queixas urinárias, febre. Tem também as questões do planejamento familiar, né, se ela deseja ter outro filho, qual método contraceptivo ela vai querer usar. A questão também do humor dela, né, de se ela está desanimada, fadigada, cansada. E também as condições sociais, né? Se ela tem um apoio da família, se ela tem condição de ter enxoval, ou de até mesmo pessoas que apoiem ela. Então, tudo isso aí é observado também no puerpério. É feita também, né, a avaliação da puérpera, através de sinais vitais, avaliar o estado psíquico da mulher, né? Avaliar as mamas, observar, né, o vínculo entre a mãe e o filho. Observar, né, se ela tem algum edema, né, na cicatriz da cirurgia, ou se tem laceração na vagina, ou um outro histórico, né. Identificar também algum problema e necessidade que a mulher ou recém-nascido possa vir a ter. Qual é a conduta também que deve ser feita, né? Sempre orientar sobre a higiene, a alimentação, atividade física, atividade sexual, cuidado com as mamas, né? Que é sempre estar limpa, né? Fazer a limpeza para poder amamentar o seu filho. Os cuidados também que devem ser feitos com RN, além do planejamento familiar, sobre as vacinas, algumas intercorrentes que podem vir a aparecer, como por exemplo os gases, né? Na criança, né? Que é um período que ela sofre bastante. E agendar a consulta de puerpério até 42 dias após o parto, ou seja, o puerpério ele vai, né, a partir do nascimento do bebê até os 42 dias. É considerado a fase puerpério. E quais são os cuidados que são feitos ao recém-nascido, né? É sempre verificar a carteira da criança de vacinação, se está preenchido, né, com o comprimento dela, o apigar, o peso ao nascer, idade gestacional, as condições de vitalidade, né? A alta da mulher, né, quando é que foi, como é que foi as condições e o RN, porque às vezes o RN tem alta e a mãe não, ou vice-versa, às vezes a mulher tem alta e o RN não. Então, tudo isso aí também é observado. A questão também do peso, né, da criança, a altura, as eliminações, se ela está conseguindo fazer a pega da mama, né, identificar também se o RN ele tem algum risco de saúde, né, e também fazer a triagem neonatal. Vamos falar de um assunto que ele assim é muito persistente, né? Que é a depressão. E a depressão pós-parto ela existe. Ela é muito preocupante. Ela é um problema de saúde pública, né? Então assim, esse transtorno ele pode surgir tanto após o nascimento já do bebê e pode se perdurar até o 6º mês. Então por isso que precisa se observar, né? As condições dessa mãe, como é que foi o parto dela, entendeu? Porque às vezes até o parto foi tranquilo, tem um apoio familiar e tudo, mesmo assim ela pode desenvolver essa depressão. Então, quais são esses sinais e sintomas? É um desânimo persistente, sentimento de culpa, dificuldade em dormir, pensamentos de suicídio, medo excessivo, né? A diminuição do apetite da libido. Então, todos são características que levam uma mulher, né, na depressão pós-parto. E para o tratamento da depressão, ele é feito com o uso, né, de antidepressivos,
eles podem ser tomados durante 6 meses, né? E aí depois é feito o acompanhamento, a avaliação com o profissional psiquiátrico. E aí, se precisar, né? E ele recomenda novamente o prolongamento da medicação, né? Ou então pode até trocar, caso não esteja servindo. E a depressão, ela é um sério problema de saúde pública, porque ela vai afetar não só as mães, né? Mas também os bebês. Porque tem muito caso, né? De mamães que acabam ferindo, né? Agredindo seu bebê, até mesmo tirando a vida, né? Tanto dela como do bebê. Então, assim, são situações que é muito preocupante. Então, a gente não pode desvalorizar o sentimento da mulher nesse momento, porque é um mix, né, de hormônios. Mas nem sempre é o que vai ocorrer. E assim, a depressão, ela tem muito a ver com a questão do vínculo entre a mãe e o bebê, né? Aquele vínculo rompido ou dificultoso, né? Então, assim, as mães, ela pode desenvolver sentimentos agressivos. E se esses sintomas não desaparecerem nas primeiras 2 semanas após o nascimento do bebê, então precisa, né, entrar com uma ação, né? Agir em favor da vida dos dois, principalmente do bebê, né? E muitas das vezes a mãe vai precisar fazer acompanhamentos com psicólogo, fazendo psicoterapia e até mesmo entrar, né, com medicações antidepressivas, que no caso quem passa é o médico psiquiatra, certo? Lembrando que é fazendo o acompanhamento, né, durante no mínimo 6 meses. E a gente encerra por aqui, né? Muito obrigado por esse momento, por essa aula, pelo tempo, né, que eu estive com vocês, né? E eu deixar a frase aqui bem bacana, né? Que tudo começa na gestação, né? O dom da vida, né? Que bom que nós, mulheres, conseguimos dar continuidade, né? À vida. E através da gestação, né? E da assistência que é feita, que a gente consegue, né? Dar continuidade à vida. E ficamos por aqui, viu? E tenham uma ótima semana. Obrigada.